Tá certo. Apareceu uma mensagem aqui dizendo que um aluno ia ser retirado por causa da gravação e ia voltar. E facilitação do comércio é um tema que tem pouca produção acadêmica até o presente momento, é um tema que vem se inserindo aos poucos na agenda de trabalho das universidades, dos meios de assessoria e de consultoria, mas ele está chegando com muita força e é importante conhecer, e o objetivo da aula de hoje é essa, não é aprofundar no tema, é um tema bastante árido em termos de análise teórica, acadêmica, ele é uma disciplina da área de comércio internacional que é bastante rigorosa em aspectos aduaneiros, administrativos, legais, jurídicos. Então, a ideia hoje é não estender no mesmo tempo que eu tenho levado as outras aulas, porque as aulas até aqui tinham um fundo de reflexão, tinham um fundo mais de análise coletiva que a gente vinha desenvolvendo juntos, muito diálogo, muito intercâmbio nas aulas e ao final, principalmente. Mas acho que agora, hoje é um tema que a gente vai ter um pouco menos de interlocução, podemos ter, óbvio, isso fica por conta de vocês. A ideia, em linhas gerais, é apresentar um tema que imagino seja novidade para muitos, uma primeira apresentação mais didática que vocês possam estar recebendo quando a gente falar de facilitação de comércio. Então, é um pouco esse o objetivo. Obviamente, dentro da próxima hora, aprofundaremos algo a respeito. Então, na medida que for surgindo dúvidas, por favor, façam perguntas, interrompam, que a ideia hoje é focar e aprofundar num tema bastante específico e novo, tanto do sistema multilateral quanto do Mercosul. Tá? Já subi para o Classroom uma série de documentos que vocês podem acessar já, que dois relatórios semestrais elaborados pela Secretaria do Mercosul. Eu vou fazer referência a eles hoje. O 26º e o 28º relatório da Secretaria do Mercosul. O 26º vocês vão encontrar parte da apresentação que está armada hoje, que é mostrar como a agenda de facilitação de comércio do sistema multilateral permeou a agenda do Mercosul. E o 28º é o mais recente, que eu já tinha disponibilizado para vocês em outro tópico, mas que ele reaparece agora, porque ele tem um capítulo específico sobre a recente aprovação do Acordo Mercosul de Facilitação de Comércio. Também tem um tópico onde eu inseri os acordos sobre facilitação de comércio, tanto da OMC quanto do Mercosul, para vocês já terem a ideia no repositório do Google Classroom, vocês poderiam localizar eles pela internet, mas já facilitei aí o processo. E tem acesso a duas páginas web, que são basicamente bases de dados. Uma se chama TFA Database, que é a Trade Facilitation Agreement Database, que tem toda a base de dados possível gerada pela OMC pelos 3 anos já de implementação do Acordo de Facilitação de Comércio, dentre os quais as notificações geradas pelo Mercosul, e o TFA Facility, que é um mecanismo que facilita aos países membros da OMC e signatários do acordo trocar boas práticas nas políticas de facilitação de comércio. Tá? Então, eu quis dar a vocês alguns insumos para aprofundar aqueles que tiverem interesse em aprofundar nesse tema e que quiserem buscar fontes primárias para fazer esses trabalhos e alguns relatórios que a Secretaria do Mercosul produziu. Esses dois aqui foram particularmente trabalhos onde eu encabecei mais de perto, eu vou contar para vocês mais adiante, eu tenho um resumo do relatório. Eu vou depois comentar isso dentro de um contexto, mas essa era uma agenda que eu trabalhei muito próximo quando estava atuando na Secretaria do Mercosul, assessorando a Comissão de Comércio e especificamente o CT2, o Comitê Técnico de Assuntos Aduaneiros, e inclusive
recentemente mudou o nome para Comitê Técnico de Facilitação de Comércio e Assuntos Aduaneiros, tamanha a importância que esse tema foi ganhando dentro do Mercosul e dentro dos Estados membros do Mercosul. Então é isso, você já tem um bom repositório de dados aí dentro do Google Classroom, então vamos passar para a apresentação propriamente dita. Tá? Aceitar aqui mais alguns colegas que estão chegando, e vamos começar. A ideia é a gente conseguir passar por duas grandes linhas de análise do que significa hoje facilitação de comércio, que é a facilitação de comércio no plano multilateral, ou seja, todo o conjunto de regras e de compromissos que surgiram com base no acordo de facilitação de comércio da OMC. Então, para isso, a gente vai buscar entender algumas noções gerais desse acordo, de maneira bastante superficial. Eu não pretendo exaurir vocês aqui com os artigos, e depois trazer para a prática dessas noções gerais para como esse acordo foi implementado e como vem sendo implementado pelos estados do Mercosul. Esse é um dos estudos que a gente levou adiante ao longo dos últimos 4 anos na Secretaria, vinha marcando sistematicamente esse monitoramento de como cada um dos estados-membros estava cumprindo com o acordo da OMC e tentando buscar sinergias e tentando buscar convergências, que no final foi amadurecendo. Então, fui ganhando esse espaço perante o Comitê de Assuntos Aduaneiros, para eles perceberem que, no âmbito do Mercosul, o que estava sendo criado por todos os estados de maneira individual tinha uma possibilidade de convergência, e nisso gerou um pouco de massa crítica dentro da estrutura do Mercosul para facilitar a criação de um acordo Mercosul de facilitação de comércio, e isso culminou ano passado, no segundo semestre do ano passado, no final da presidência brasileira, foi aprovado o Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul. E mostrar alguns instrumentos, algumas políticas próprias do Mercosul em matéria de facilitação de comércio, que a gente vai mostrar, assim, os grandes títulos, para dar alguma ideia para vocês sobre como funciona na prática a facilitação de comércio e deixar a bola picando para quem tiver interesse em trabalhar esse tema, conhecer um pouco a agenda do Mercosul em matéria de facilitação de comércio, para poder seguir adiante seu caminho solo na temática de facilitação. Tá? Então, aqui são as duas principais bases de dados que eu enviei para vocês, o TFA Facility e o TFA Database, que são 2 páginas da OMC, que tem muita informação sobre os 153 países atualmente signatários do acordo, em toda a informação que eles proporcionam à OMC, e toda a informação que a OMC vai recolhendo sobre o comércio desses países a partir da implementação, tentando medir o nível de impacto do Acordo de Facilitação de Comércio. E o terceiro link aí que eu enviei, da CAMEX, que é o CONFAC, que é o Comitê Nacional de Facilitação de Comércio do Brasil. Cada um dos estados, partes do Mercosul, já tem criado o seu Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, nós vamos ver isso mais adiante, mas aqui eu coloco especificamente o do Brasil, para vocês entenderem como está criado no âmbito do Estado brasileiro o Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, que é o que tenta ser o grande articulador das iniciativas de facilitação de comércio do Brasil, para poder notificar tudo isso que se faz perante terceiros, perante a OMC, perante o Mercosul, e coordenar essas iniciativas para que tenham algo de convergência. Tá? Perdão. Deixa eu voltar aqui. No modo apresentação. O que significa facilitação de comércio, então? Veja, a gente não está falando de liberalização de comércio. Liberalização de comércio, a gente já conversou semana passada e ao longo das últimas aulas. Liberalização de comércio se faz por meio de redução tarifária, eliminação de tributos, eliminação de impostos. Assim que e eliminação de qualquer tipo de cota.
também. Tá? Mas é basicamente a liberalização do comércio se conquista nas negociações por meio de redução tarifária ou eliminação tarifária. Facilitação do comércio é uma outra análise, é uma outra forma de se aproximar do comércio internacional, aonde, embora tenha tarifa zero, possa existir uma série de mecanismos, procedimentos, atos, práticas aduaneiras que dificultem a circulação daquele bem. Tá? Ou seja, o conceito é remeter a uma simplificação e harmonização dos procedimentos que regem o comércio internacional, considerados como atos, práticas e formalidades necessárias para recopilar, apresentar, comunicar e processar os dados, processar especialmente, que exige a circulação de mercadorias. Para um bem, para cruzar uma fronteira, desde sua origem até seu destino, há um conjunto enorme de atos, processos, formalidades, intercâmbio de documentos, autorizações, que o país receptor e o país emissário da mercadoria precisam intercambiar. A facilitação de comércio vem para tentar criar mecanismos para que isso seja harmonizado, simplificado, automatizado e proporcionar uma maior facilidade de circulação do bem e menor atraso e menor custo, portanto, nessa circulação desse bem. E veja bem, isso na década de 90 podia ser chamado muitas vezes de medidas não tarifárias, medidas restritivas ao comércio, mas que não eram necessariamente barreiras comerciais tarifárias. O que foi acontecendo foi que essas medidas foram ganhando tanta notoriedade pelo fato do mundo ter ido alcançando um nível de redução tarifária tão alto, que mesmo com tarifas quase zero em muitos países, por que a gente não tem um comércio um pouco mais fluido? Porque onde é necessário trabalhar multilateralmente para que esse comércio flua de maneira mais livre. Foram recopilando esses dados, esses gargalos logísticos, procedimentais e de formalidades, também conhecido como burocracia, para para coordenar isso ao redor de um acordo multilateral que foi batizado de Acordo de Facilitação de Comércio. Então, exemplos. Vou tentar trabalhar um exemplo, eu devia ter colocado no slide aqui para a gente trabalhar e ficar mais visual, mas vamos lá. Um bem para sair do Brasil, para ir para a União Europeia, precisa passar por uma série de liberações alfandegárias na parte brasileira. Precisa apresentar comprovante de compra internacional emitida pelo comprador europeu, precisa apresentar a quitação com os impostos nacionais, ISS, IPI, ICMS, para poder chegar no porto. O transporte daquela mercadoria vai ser feito por um transportador habilitado para o comércio exterior. Esse transportador também precisa apresentar essa documentação. Para entrar em espaço alfandegado num porto, tá? Chegou no porto, para abrir o portão, a cancela do porto, para entrar aquela mercadoria, é necessário também autorização, o pagamento da inspeção pré-embarque, como chama. Estou mostrando alguns exemplos. E tudo isso, até 15 anos atrás, era feito em papel, carimbo, selo e assinatura. Nós começamos a passar por um processo de digitalização, de criação de um Estado 4.0, mais moderno, mais digitalizado, onde foi se percebendo que toda essa tecnologia da informação, se aplicada a esse procedimento de comércio exterior, se ganharia muito tempo, se economizaria muitos passos
se simplificaria muito o processo de facilitação de comércio. Então, foi nesse rito que leva cada etapa cada pequeno procedimento dentro de um processo de comércio exterior, de desembaraço aduaneiro, de liberação alfandegária, foi que foi sendo percebido a necessidade de avançar multilateralmente em alguns consensos onde alguns desses bens, alguns desses passos poderiam ser harmonizados multilateralmente, poderiam ser eliminados por temas de reconhecimento automático da contraparte. Então, foi sendo avançado uma discussão desde 1996. O acordo na OMC não foi obra espontânea, do processo de negociação recente, não, ele vem desde 96, já como um tema que estava na agenda desde dos temas de Singapura, quando se finalizou o acordo da rodada do Uruguai, e se colocou em vigor o acordo da OMC, um pacote de temas que não haviam sido consensuados na rodada do Uruguai foram colocados em agenda já logo na primeira conferência de Singapura. E essa conferência pautou já o tema da facilitação de comércio no plano multilateral. E isso foi trazendo à tona essa discussão. No entanto, países em desenvolvimento, já desde aquela época, quem acompanhou um pouco a discussão sobre o peso que foi ganhando a agenda dos países em desenvolvimento na OMC, de 95 em diante, poucos temas foram pautados pelos países mais desenvolvidos. E a facilitação de comércio é um tema que tem prioritariamente um interesse mais assentado na postura dos países desenvolvidos, porque ele barateia, ele diminui muitos custos para a importação de produtos dos países em desenvolvimento, seja especialmente para insumos, para mercadorias um pouco mais baratas que servem como matéria-prima para a produção dos países desenvolvidos. Então, esse tempo que leva em excesso por causa da burocracia, os custos elevados de excesso de tempo em caminhão, excesso de tempo em espaço portuário, por exemplo, vai sendo reduzido à medida que vai sendo implementado o acordo de facilitação de comércio e seus compromissos. Então, é basicamente essa introdução que a gente pode fazer para ele. Ele se chama Acordo de Facilitação de Comércio, da Organização Mundial do Comércio. Ele foi adotado na 9ª Conferência Ministerial da OMC, que foi celebrada em Bali. Esse acordo, muitas vezes, é conhecido como Acordo de Bali, e ele é de dezembro de 2003. Ele foi aberto à aceitação dos membros em novembro de 2014, e ele seria incorporado como um protocolo de emenda ao anexo do Acordo de Marrakech. Ou seja, ele é um anexo novo para que todos aqueles anexos. Quem conhece o sistema OMC sabe que tem um tratado constitutivo da OMC com um conjunto de mais de 20 anexos, que são todos os acordos. Ele foi considerado um novo acordo no mesmo nível dos demais acordos de 94. Ele entrou em vigor em 22 de fevereiro de 2017, ou seja, ele é muito recente, e foi alcançado, depois de ter alcançado 2/3 dos seus membros com aceitação, apresentando os instrumentos de aceitação e de ratificação. Ou seja, o acordo tem 3 anos e meio, nem chega a 3 anos, tem 3 anos e meio, e de lá para cá, ele já começou a pautar a agenda internacional de uma forma muito presente, tanto na escala multilateral, quanto nos acordos regionais, quanto nos acordos bilaterais, quanto nas iniciativas nacionais, ou seja, em todas as dimensões de Estado inserindo-se no comércio interior e exterior e nas suas relações econômicas internacionais, a facilitação do comércio é agora um grande eixo de discurso político, de iniciativas da administração pública, de reformas administrativas muito importantes que são dadas e que vão gerando bastante impacto hoje para o setor produtivo, para todo o processo de reformulação do sistema portuário, de transportes, sistemas de comunicações, de logística, tags, um sem parar internacional,
está sendo desenvolvido, para vocês terem uma ideia, para que com o Sem Parar ele possa circular a mercadoria circula a todos os portos, vai ter um Sem Parar para mercadorias, para navios, para caminhões, ou seja, todo um processo que está sendo harmonizado para que essa tecnologia que hoje chega para a escala civil sirva também para uma escala comercial, e isso leva junto um grande processo de harmonização e de simplificação dos trâmites em escala nacional, regional e internacional. Tá? Alguma pergunta até aqui? Chat está paradinho, todo mundo meio assustado ainda com a temática. Vamos lá, vamos avançando aos poucos. Que objetivos tem esse acordo de facilitação de comércio? Ele tem, em primeiro lugar, o objetivo de facilitar, simplificar, harmonizar e modernizar procedimentos aduaneiros. Está vendo que não é um acordo que trata de questões de comércio. Ele não está ligado com tarifas. Ele não está ligado com cláusulas, com cotas. Ele é procedimentos aduaneiros. Redução de obstáculos. E aí é todo e qualquer procedimento que tenha natureza restritiva, ele tem que ser eliminado ou reduzido. Melhoria na infraestrutura física e de tecnologia da informação e de comunicações. O acordo passa basicamente por uma ideia de que TI e infraestrutura física e tecnológica são partes fundamentais e inerentes, agora, dos sistemas de comércio exterior. Não dá mais para pensar em sistema de comércio exterior onde a pessoa circula a fronteira com uma pastinha cheia de papéis carimbados. Isso ainda existe em grande maioria das fronteiras hoje dos países de menor desenvolvimento relativo, dos países em desenvolvimento, mas isso vai sendo eliminado e superado paulatinamente, e isso é um dos grandes fatores que está sendo levado em consideração pela logística derivada do acordo de facilitação de comércio. E o quarto objetivo aí é levar em consideração as características de cada membro e sua capacidade de aplicação dos compromissos. Leia-se. A comunidade internacional sabe que para fazer isso tudo é necessário muito dinheiro, muitos recursos, muito investimento para conseguir superar esse déficit tecnológico e de infraestrutura dentro dos estados, para investir numa facilitação dos procedimentos aduaneiros, e que não é prioridade de investimento público em países que têm pouco recurso econômico, investir em tags e em modernização das cancelas aduaneiras para que não haja atraso nas filas dos caminhões. Não é isso, né? Às vezes é em saúde, é em educação, é em pavimentação, em construção de escolas, de hospitais. Então, nesse momento, é que é necessário respeitar esse processo e suplementar esse processo, e aí vem o ponto importante do acordo. Ele não é um acordo só onde se pactua novos compromissos, há um pacto de mobilização de recursos internacionais para países que necessitam, países que habilitam-se na condição de países em desenvolvimento ou países de menor desenvolvimento relativo, levantam a mão e diz: eu, para cumprir com o capítulo 3, 4 e 5 do acordo, necessito de ajuda, necessito de assistência técnica, necessito de recursos, necessito de apoio do Banco Mundial, necessito de apoio da OCDE, que seja. Então, é um acordo que vem casado junto com ele cooperação financeira, cooperação tecnológica, norte e sul, logicamente, aqui é recursos, é dinheiro e tecnologia, que vem sendo cedido para países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo, que acenam com a necessidade desse apoio para implementar parte dos artigos desse acordo. O acordo tem uma estrutura de 3 partes, ele é estruturado ao redor de uma seção 1, onde estão elencadas as medidas técnicas do acordo, lista de disposições legais relacionadas à imparcialidade, não discriminação e transparência, e um segundo grupo que fala de liberação de mercadorias, despacho aduaneiro e facilitação de trânsito de bens.
E um terceiro, que é a área de cooperação aduaneira internacional. Então, no 1, é uma lista extremamente chata de ler, vou confessar com vocês, porque é onde a gente lê o rigor dos procedimentos aduaneiros e sabe que dentro de cada uma daquelas etapas, para quem conhece e quem trabalha e quem pretende trabalhar na área de comércio exterior, cada um daqueles artigos que está relacionado na seção 1 é um procedimento dentro da cadeia de procedimentos necessários para fazer uma mercadoria sair de A a B, no menor tempo possível, pelo menor custo possível, para que aquele produto chegue e o comprador fique satisfeito e continue comprando daquele mesmo fornecedor por longos tempos. Esse é o objetivo de um exportador, de um produtor, ganhar mercado, não ter gargalos estatais, públicos, no seu processo de exportação. Que a sua mercadoria esteja pronta e leve 2 meses para sair do seu porto, é um suicídio econômico para um empresário que coloca todo o seu esforço para produzir alguma determinada mercadoria, ganhar uma compra no exterior e essa mercadoria não sai do país ou não entra no país porque parou na aduana do país de destino. Então, a gente tem que entender essa seção 1 como uma relação de artigos em que cada um deles está tentando regulamentar e prever esse iter, esse passo a passo do comércio exterior. A seção 2 é onde se busca alcançar algumas categorias de tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento e para países de menor avanço, de menor desenvolvimento relativo. Disposições legais relacionadas com categorias e alcance do tratamento especial, ou seja, para algumas dessas medidas técnicas há tratamento especial, para outras não, isso está previsto na seção 2, que prazos adicionais se dá para países em desenvolvimento e que prazos adicionais complementares se dá para países de menor desenvolvimento relativo. E, por fim, que tipos de assistência e apoio financeiro, assistência técnica e apoio financeiro é dado aos países menos desenvolvidos para apoiar eles na implementação. Isso tudo está regulamentado dentro da seção 2 do acordo. E na seção 3, o aspecto institucional do acordo, que é criar órgãos de monitoramento da implementação do acordo. Então, tanto um comitê multilateral de facilitação de comércio, que vai ser sediado em Genebra, onde está a sede da OMC, onde se reúnem periodicamente os Estados-partes, membros do acordo, para compartilhar experiências, compartilhar dificuldades e apresentar modelos de avanço que cada país está fazendo e compartilhar dificuldades para intercambiar no plano multilateral formas melhores de solucionar o cumprimento daquelas medidas que estão previstas lá na seção 1. Isso tem também o seu correlato nos comitês nacionais. Como eu tinha falado, o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio do Brasil, tem também na Argentina, tem também no Paraguai, tem no Uruguai, e a gente vai ver agora um pouquinho sobre cada um deles. Mas isso é já a escala interna do país, a forma como está construída cada comitê, quem tem assento, que ministérios, se o setor privado tem assento, se a publicidade dos atos gerados por esse comitê, tudo isso vai depender do modelo de criação de cada um dos comitês. Em termos de disposição em matéria de tratamento especial diferenciado, ele parte do pressuposto de que os países desenvolvidos vão ter que estar cumprindo com esse acordo de maneira completa já na entrada em vigor, ou seja, lá em 2017, quando entrou em vigor, para os países em desenvolvimento, o acordo estava inteiramente já vigente. Para os países em desenvolvimento e países menos avançados, vai depender de em que categoria eles encaram aquele artigo. O artigo 4º eu vou cumprir de acordo com como se fosse uma medida A, ou seja, é imediato. O artigo 5º eu vou cumprir como uma categoria B, dentro de um determinado prazo. Ou C, eu digo, eu não consigo cumprir, eu só vou cumprir se eu receber assistência técnica e financeira. Então, depende em que modelo de categoria
os países apresentaram isso mais adiante. Então, isso foi um dos grandes trabalhos que a gente fez na Secretaria do Mercosul, foi sistematizar o que cada país apresentou, país do Mercosul apresentou, e a gente tabulou isso e transformou isso numa planilha para poder comparar como que cada país do Mercosul classificou, porque isso foi um processo unilateral. Cada país apresentou isso de forma individual perante a OMC, não foi coordenado no âmbito do Mercosul uma comunicação conjunta. Tá? E isso é um dos motivos pelos quais a gente começou a entrar aos poucos dentro desse tema e dentro dessa agenda, para avaliar como que o acordo de facilitação de comércio da OMC estava sendo aplicado no Mercosul. E isso é o que eu estava adiantando no início, para os que ainda não tinham chegado, a base de conhecimento da aula de hoje, da informação que está sendo apresentada nesse PowerPoint, é de relatórios elaborados pela Secretaria do Mercosul, no período que eu estava dentro da Secretaria, no meu setor, e no meu setor continua trabalhando esse tema, inclusive um dos temas que eles têm muito fortes agora para esse ano é agora aplicar, fazer o acompanhamento do novo acordo Mercosul de facilitação, que a gente vai falar mais adiante. Mas em 2015, quando começou a se ventilar, 2014, como eu falei, foi aberto para adesão de Estados-membros da OMC, o acordo de facilitação. Em 2016, a gente teve os primeiros adesões por parte do Mercosul. Então, em 2016, a gente já começou a ouvir essa discussão dentro da estrutura e dentro dos países do Mercosul sobre o que fazer com essa informação sobre facilitação de comércio no Mercosul. O que é isso? Que nova linguagem é essa que foi surgindo, que começou a entrar na estrutura do Mercosul, que ainda não estava formalmente documentado. A gente começou a sistematizar, em primeiro lugar, o status das ratificações do acordo de facilitação. Veja, quem começou a ratificar e para quando que entrou em vigor e quando que foi notificado ao OMC. Os primeiros 3 foram em 2016, Paraguai em primeiro, Brasil em segundo e Uruguai em terceiro, os primeiros a ratificar o acordo de facilitação de comércio. Depois tivemos a Argentina e, por fim, a Bolívia. Então, para ver, para Argentina e Bolívia é algo recente, é de 2018, e Venezuela, até o momento, não se comprometeu com o acordo de facilitação de comércio, nem no âmbito OMC e nem nenhum tipo de diálogo vinculado à facilitação de comércio nas suas relações bilaterais. Então, a gente já tem aí todos os estados membros plenos do Mercosul com o acordo vigente, Bolívia como estado em processo de adesão já vigente também para a Bolívia, e Venezuela, que ainda não iniciou o tratamento do tema de facilitação de comércio na sua ordem interna. O que cada um desses países já fez? Do ponto de vista institucional, já todos os plenos originários, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, já criaram os seus comitês nacionais, e aqui a gente foi buscando algumas categorias que poderiam ser importantes para entender os comitês nacionais. A gente tem a primeira categoria para tentar identificar que norma criou esse Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, se é integrado por mais de um setor do governo, em todos é sim, ou seja, participa a chancelaria, participa o Ministério do Desenvolvimento, participa o Ministério da Indústria, participa mais de um ministério, participa o Ministério dos Portos, Secretaria de Portos, de Transportes. Então, vários agentes públicos têm a possibilidade de participar e devem participar, porque assim está previsto no acordo de facilitação da OMC. O setor privado tem a oportunidade de participação. No Brasil, no Paraguai e no Uruguai, sim, e já participaram. Pelo relevamento que a gente fez nas atas desses comitês nacionais, já estavam participando tanto nas reuniões do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Na Argentina, não estavam participando ainda os do setor privado. Não, isso foi algo que ainda
estava em processo de... A última atualização disso, de minha parte, foi no final do ano passado. Talvez ao longo desse ano já tenha tido avanços em relação a isso na Argentina. Em termos de estrutura, a gente tem aqui diferentes formatos de conformação desses comitês nacionais e número de realizações, número de reuniões sendo realizadas. Algumas se reúnem mais, outras se reúnem menos, outras ainda não se reuniram. Então, vejam que os tempos de implementação do Acordo de Facilitação de Comércio dentro dos países do Mercosul são diferentes e obedecem às matizes de cada estado. Alguns regulamentam de uma forma, outros de outra, seguindo o padrão estabelecido pelo acordo multilateral da OMC. A gente tem também aqui uma próxima lâmina, onde a gente buscou fazer aquilo que eu já tinha comentado antes, de categorizar todos os compromissos que os países do Mercosul fizeram perante a OMC em relação ao Acordo de Facilitação de Comércio. Quantos notificaram como A, quantos como B e quantos como C? Lembrem, categoria A significa que aqueles que estão listados como A são obrigações desde o momento da entrada em vigor. B obedecem a um determinado prazo. E C são condicionados a receber dinheiro ou assistência técnica. Então, vejam que os únicos que condicionaram o acordo a recebimento de assistência técnica ou assistência financeira são os países de menor desenvolvimento relativo mesmo da América do Sul, que são Bolívia e Paraguai. Colocaram um percentual considerável de categorias do Acordo de Facilitação de Comércio na categoria C. Argentina e Brasil e Uruguai têm muitas categorias apresentadas no nível de categoria A, ou seja, quando o acordo entrasse em vigor, tudo já estaria vigente para esses países, e algum resquício de categorias e de medidas que iam depender de um determinado prazo, de 4 anos, 6 anos, 8 anos, a depender da categoria. Tá? Desse processo, o que a gente fez? Quando a gente fez essa categoria, isso aqui eu estou tentando contar para vocês um trabalho, que é um trabalho que eu não posso disponibilizar para vocês, que é um trabalho de natureza interna, um trabalho que foi apresentado para as chancelarias, para os órgãos decisórios do Mercosul, para ajudá-los no processo de conformação dessa agenda Mercosul de facilitação de comércio, e foi com base nesses dados que eles acordaram criar o protocolo de facilitação de comércio interno do Mercosul. Então, a gente gerou insumos para que eles armassem o acordo de facilitação de comércio do Mercosul específico, não da OMC, ou do Mercosul, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Desses compromissos que cada país enviou para a OMC, a gente tem aqui um conjunto que a gente identificou como coincidência total e outros que a gente identificou como coincidência parcial. Tá? Aqui o quadro está em espanhol, peguei de um relatório que estava em espanhol, mas que nos mostra que a gente teve grande parte dos processos que tinham vigência imediata, tinham coincidência total ou parcial. Faltavam pouquíssimos que não tinham coincidência nenhuma, mas eram pouquíssimos, e eram insignificantes. E isso nos levou para as conclusões ao lado, que existe um alto grau de coincidência entre os compromissos dos Estados partes do Mercosul perante a OMC, na hora de implementar o acordo de facilitação de comércio. Todos vão cumprir mais ou menos nos mesmos tempos e da mesma forma, com algumas matizes, mas da mesma forma. A Bolívia também se comprometeu com os Estados partes em muitos pontos em comum. Essa situação abre precedentes para o desenvolvimento de um espaço de convergência normativa regional e de coordenação conjunta perante a OMC e também perante negociações com terceiros. O que a gente quis fazer com esse primeiro estudo? Esse estudo foi de 2017, nos levou 1 ano e meio, mais ou menos, esse estudo como um todo. O que a gente quis mostrar para dentro da estrutura do Mercosul? Quando vocês, estados individualmente considerados, assumiram os compromissos perante a OMC e tinham a possibilidade, e fizeram compromissos sem conversar com os demais países, intuitivamente,
ou coincidentemente, os compromissos que cada um de vocês apresentou foi muito parecido ou igual, total ou parcialmente coincidente, que os demais países colegas do Mercosul. Isso vai fazer com que vocês tenham facilidade de comunicação com a OMC, que vocês tenham facilidade de negociação com terceiros, ou seja, quando vocês falarem sobre compromissos aduaneiros perante a União Europeia, vocês podem estar falando a mesma língua, não necessitam falar como quatro. Vocês têm uma grande articulação, uma grande convergência, e também vai se refletir nas normas que vocês vão criar no plano regional. Esse estudo foi difícil diplomaticamente tirar de dentro da secretaria. Os países estavam um pouco resistentes em receber essa informação, porque poderia denunciar que alguns tinham apresentado compromissos mais lentos, outros tinham dito que não iam cumprir com tais mecanismos e, na verdade, já tinham cumpridos. Aqueles zelos que os países diplomaticamente têm perante o Mercosul, mas nós conseguimos abrir essa brecha por meio da Comissão de Comércio, todos receberam os estudos, caiu muito bem a ideia de que existia essa possibilidade de coordenação conjunta, e a Secretaria daí recebeu o mandato permanente de manter essa atualização. A gente começou a trabalhar com esse tema de maneira permanente dentro da Secretaria e apoiar os países para o seu relacionamento com a OMC e começar a coordenar isso no plano regional. Ou seja, ok, já que temos todos esses compromissos comuns, como que a gente vai cumprir com eles? Então, anualmente, a gente começou a atualizar esse relatório para eles, fazendo um pouco do levantamento do que estava havendo de avanço no plano Mercosul, para que isso se traduzisse nos planos nacionais. A gente foi conquistando gerando essa consciência interna dentro da estrutura, para que não houvesse mais dificuldades de diálogo em relação a cada uma. A gente também foi um processo pedagógico de mostrar para dentro da estrutura que o acordo da facilitação do comércio da OMC já estava permeado dentro da estrutura do Mercosul, tá? Dizendo, basicamente, em 3 níveis, tá? Que facilitação de comércio é basicamente um objetivo fundacional do Mercosul. Desde o Tratado de Assunção se fala em eliminação de restrições não tarifárias, ou qualquer medida equivalente. Ou seja, por isso que a agenda de facilitação de comércio no Mercosul vem desde os anos 90. Não se chamava facilitação de comércio, mas os instrumentos que existiam para a harmonização aduaneira, para a modernização dos modelos de dados, que a gente vai ver daqui a pouco, existem muito antes do acordo da OMC. Então, isso era uma coisa que, quando a gente mostrou isso para os negociadores, eles começaram a perceber, não, mas na verdade, então, a gente já tem 15 anos de produção normativa, política, institucional, em facilitação de comércio. A gente só não chamava assim. Então, vamos só modernizar a nossa linguagem e vamos transformar tudo que a gente fez até então em medidas de facilitação de comércio, e a gente vai ficar muito melhor apresentado perante a OMC e perante nossas negociações com terceiros. E, de fato, foi isso o catalisador para o capítulo de facilitação de comércio com a União Europeia e para o acordo Mercosul de facilitação de comércio. Esse acervo de normas que a gente sistematizou na Secretaria do Mercosul para os negociadores. Tá? E isso essa segunda linha aqui, normas e instrumentos que atualmente podem ser considerados como facilitação de comércio, e isso foi gerando uma matriz de análise comparativa. Em todos os compromissos que a gente apresentou como Estados-partes para a OMC, a gente tem também vigentes no plano nacional quando a gente fala de Mercosul. Por exemplo, muitas normas Mercosul, quando entram no plano nacional, passam a ser tratadas como medidas nacionais. E isso é o que a gente não queria que acontecesse. A gente queria que o Brasil e a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, quando enviassem seus relatórios para a OMC, dissessem o que está sendo cumprido em matéria de facilitação de comércio é uma iniciativa Mercosul, não é uma iniciativa nacional. Tá? E isso foi o trabalho de conscientização para a aduana brasileira, a aduana uruguaia, a aduana paraguaia, para os comitês nacionais de cada país, na hora de armarem seus relatórios anuais para a OMC, dizerem que isso é medida Mercosul,
e isso é medida nacional, mas elencar tudo que existe de medida Mercosul, que é própria da facilitação de comércio, tá? Alguns exemplos, tá? Aqui a gente tem na coluna da esquerda grandes motores, digamos, da facilitação de comércio do Mercosul. Eu não vou analisar aqui um por um, cada um deles é um universo em si mesmo, e a relação deles, que eu vou comentar sobre eles mais adiante, como cada um deles ajuda a cumprir com o acordo da OMC. Então, aqui a gente tem, na esquerda, áreas de controle integrado, sistema informático de trânsito internacional aduaneiro, sistema de intercâmbio de informação de registros aduaneiros, o CINTIA, o INDIRA, os operadores econômicos autorizados, o OEA, esse OEA Mercosul, a gestão de riscos aduaneiros e o MODA, o modelo de dados das declarações aduaneiras. Cada uma dessas iniciativas são construções já de quase 20 anos no Mercosul. Algumas têm 20 anos, algumas têm 15 anos, algumas têm 10 anos e outras têm 2 anos. Mas vejam que são processos que já levam décadas, alguns, e agora eles têm seu correlato no Acordo de Facilitação de Comércio. Com as ACES, com as Áreas de Controle Integrado, a gente está cumprindo o artigo 8º do Acordo de Facilitação. Com o CINTIA, a gente está cumprindo todos esses artigos do acordo. Então, assim, a gente foi buscando encontrar essa correlação para, por um lado, mostrar que grande parte do Acordo de Facilitação de Comércio já está cumprido legalmente, e também mostrar, por outra parte, que grande parte da agenda Mercosul de facilitação, de liberalização, de facilitação do comércio, que a gente não chamava de assim, era uma agenda de facilitação de comércio. A gente chamava de medidas não tarifárias, era de desburocratização do comércio internacional, do comércio regional. Na verdade, é uma agenda de facilitação do comércio. Tá? Um primeiro pause aqui para a gente fazer algumas considerações. O Acordo de Facilitação de Comércio é um resultado de um novo marco metodológico na negociação do OMC, graças à existência desse mecanismo de apoio técnico e financeiro que o acordo saiu. Se não houvesse essa abertura dos países desenvolvidos de financiar países mais pobres e menos desenvolvidos para criar todo esse arsenal tecnológico para modernizar os seus sistemas aduaneiros, esse acordo não teria saído. E vários novos acordos da OMC, várias novas negociações da OMC, depois desse acordo, começaram a ser pautadas com essa nova metodologia de negociação. Então, quando a gente voltar para o multilateralismo, isso é a gente fazer um parênteses, esse recuo que o mundo fez dos órgãos multilaterais, abandonaram o sistema ONU, o sistema OMC, faz alguns anos, quando retornar ao sistema multilateral, essa metodologia que foi empregada para o acordo de facilitação vai ser um marco para novas negociações econômicas e comerciais em novos temas que forem surgir agora na agenda multilateral do futuro próximo pós-pandemia. Isso é indubitável. Tá? O tratamento especial e diferenciado foi o grande catalisador do acordo, o grande proporcionador do acordo. No Mercosul, todos os Estados partes em processo de adesão se apresentaram como país em desenvolvimento, tanto Bolívia quanto Paraguai deram um passo além, se classificaram como países de menor desenvolvimento relativo, e por isso pediram assistência técnica e financeira. Tem que ver como isso vai avançar agora, se há recursos de parte no Banco Mundial, na OCDE, para financiar essas medidas que foram habilitadas como tratamento especial e diferenciado. E também, a partir do ano passado, de 22 de fevereiro do ano passado, quando cumpriu 2 anos do acordo, acabou a chamada cláusula de paz. Os primeiros 2 anos, os países fizeram como um waiver, disseram, ok, durante os primeiros 2 anos, muito embora o acordo esteja em vigor, nós não podemos processar internacionalmente, exigir na jurisdição internacional ninguém, no órgão de solução de controvérsia da OMC, melhor dizendo, nenhum Estado por causa do descumprimento do acordo. Isso acabou no 22 de fevereiro do ano passado.
tá? Algumas obrigações são contar com o Comitê Nacional de Facilitação de Comércios, isso todos têm, faltou a Bolívia. As datas definitivas da categoria B, todos apresentaram, menos Bolívia. E todos os compromissos que estão dentro da categoria A também já estão vigentes. E são oponíveis e são reivindicáveis perante os demais membros, pelos demais membros da OMC. Ou seja, esse acordo já está aí, e até isso é também agora importante monitorar, ao longo de 2019, quem cumpriu e quem não cumpriu, quem está já cobrando alguém no plano do órgão de solução de controvérsia da OMC. Até o momento não houve nenhum painel na OMC invocando o acordo de facilitação de comércio. Esse ano, obviamente, está todo mundo focado no combate à pandemia, e isso gerou um grande impacto também para as medidas de facilitação de comércio. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Então é isso. Aqui é um cenário para a gente entender, num primeiro momento, o que foi o processo de negociação do acordo de facilitação de comércio da OMC, e num segundo momento, como ele foi sendo implementado pelo Mercosul e pelos estados do Mercosul, e como ele foi ganhando corpo dentro da estrutura institucional do Mercosul. E isso eu fiz encapié, bati pé num papel fundamental que desenvolveu a Secretaria do Mercosul, de apoiar, de difundir essa agenda na estrutura, tanto da Comissão de Comércio, quanto do GMC, quanto do Comitê Técnico de Assuntos Aduaneiros, para que houvesse essa clareza de que não era nenhuma bruxaria, não era um desafio monstruoso incorporar a agenda de facilitação de comércio, que, na verdade, ela já estava presente dentro da estrutura e dentro dos estados partes do Mercosul já há muito tempo, tá bom? Deixa eu parar aqui, deixa eu abrir o chat, ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário por enquanto. Fiquem à vontade. Ainda temos um grande quórum, isso é um bom sinal de que eu não consegui repelir ninguém com essa apresentação muito complicada. Estão achando muito diferente das demais em termos de temática? Alguma novidade, alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Alguém? Boa pergunta da Florência. Em que se diferenciam os pedidos dos países mais pequenos do Mercosul? Aqui, a gente tem basicamente, Florência, pedidos de maior prazo para cumprir com algumas medidas. Por exemplo, tornar público todo o procedimento tributário nacional. Quando qualquer um dos estados partes do Mercosul, para esse bem que está sendo exportado, ele ter o desembaraço aduaneiro completo, precisa ir mostrando que cumpriu com impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais, tributo, custos aduaneiros, custos de transporte, esse desembaraço aduaneiro, esse procedimento, precisa ser tornado público para a contraparte que está importando. Tá? Isso exige, obviamente, muito tempo para digitalizar todo esse processo, tornar público todo esse processo. O Brasil, por exemplo, se comprometeu de maneira automática. O Brasil tem o Siscomex, para quem conhece, o Sistema Automatizado de Comércio Exterior. O Siscomex, o Brasil automaticamente apresentou como um compromisso que já poderia ser reivindicado pelos demais membros da OMC como obrigatório. Uruguai e Paraguai não tinham esse processo de transparentes, como tu diz. Mas o principal, mais do que a transparência, é a gente olhar para dentro do Estado, para dentro da administração pública e tudo que é necessário fazer em termos de digitalização, usuário, senha, integração de sistemas, o sistema federal com os sistemas estaduais, dar acesso aos despachantes aduaneiros. É um universo de pessoas que precisam entrar
nesse canal para apresentar o comprovante de pagamento do imposto, tem que integrar a Receita Federal, e isso leva tempo. Por isso, os países de menor desenvolvimento pediram mais tempo. E para algumas categorias, o Paraguai e a Bolívia disseram que não conseguiam cumprir com tal obrigação, desde que só conseguiriam cumprir se houvesse investimento financeiro e transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para Paraguai e para a Bolívia para poder cumprir com essas medidas. Isso é basicamente o que diferencia. A Cássio pergunta, estou achando muito interessante essa questão da burocracia do Mercosul ter encaminhado a proposta para que os Estados tivessem um posicionamento conjunto. Então, Cássio, isso é um esforço de mostrar o caminho, que papel tem a burocracia comum do Mercosul, a secretaria, a sede do Mercosul, poder desempenhar um papel de convergência e de articulação. Esse foi um dos motivos que me fez ir trabalhar na burocracia do Mercosul, tentar desenvolver esse papel mais de harmonização de trabalhos. É a função do setor de assessoria técnica apoiar os países nesse processo. Então, quando eu vi essa oportunidade de tentar fazer isso por meio do Acordo de Facilitação do Comércio, achei que seria um caminho. E foi sendo possível, e o trabalho, óbvio, e não é tanto o trabalho técnico, né? Isso é um trabalho de conscientização e de diálogo muito grande, que tu tem com negociadores, com funcionários aduaneiros, com negociadores técnicos, negociadores políticos, que muitas vezes se acham senhores, e basicamente, para tentar vencer aqui o que é a visão intergovernamental do Mercosul. Quando a gente fala de intergovernamental, aqui está, dizendo, não, o Brasil tem funcionários que são capazes de fazer isso, a gente não precisa do trabalho feito pela Secretaria do Mercosul. A Argentina diz o mesmo, não, os relatórios elaborados pela Argentina não precisam de informação dada pela Secretaria. Isso é intergovernamentalismo na prática. Tá? A gente tentou, com esse caminho, fazer um caminho inverso, certo? E isso se conquista com muito trabalho, né? Com muita diplomacia também. Tá? Sebastião pergunta, é só a SM ou a CRPM que vai ter tamanho para o segmento do cumprimento do Acordo de Facilitação do Comércio? Não, a CRPM não vai ter mandato para esse segmento do Acordo de Facilitação. A CRPM tem um mandato para seguir cumprimento de todos os outros acordos, de todos os outros compromissos do Mercosul. O do Acordo de Facilitação de Comércio não tem, porque é perante OMC. Isso não é dado à CRPM essa função. Tá? Felipe pergunta, na última aula comentou sobre o que havia de inovador em disciplinas comerciais na qual você falou, por exemplo. Já vou chegar lá. Felipe pergunta sobre como isso vai se dar agora no acordo Mercosul-União Europeia. Porque se, num primeiro momento, a gente alcançou facilitação de comércio no plano multilateral, num segundo momento, a gente fez com que essa agenda entrasse nos estados nacionais. Num terceiro momento, isso começou a ganhar espaço dentro da esfera regional, na esfera Mercosul. E com isso, nesse momento, a gente passou a ter, e aqui eu sigo a apresentação, a gente gerou o consenso e a interno no Mercosul para criar o Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul. Por meio da decisão 2919, que é de dezembro do ano passado, ou seja, extremamente recente, foi criado o Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul. E isso já é um movimento de baixo para cima. Primeiro foi multilateral para o nacional, e agora do nacional para o regional. Tá? E depois, já com a deixa da pergunta do Felipe, tendo esse acordo habilitado e tendo esse consenso habilitado dentro do Mercosul, a gente passou a negociar facilitação de comércio no plano bilateral. Ou seja, Mercosul ou Mercosul com União Europeia, Mercosul com EFTA, Mercosul com Canadá. Agora a gente tem um corpo institucional e jurídico comum para negociar com esses sócios, para além do plano multilateral e do plano regional. Então, é um caso interessante para a gente entender como todas essas agendas do nacional, do regional, do multilateral e do bilateral atuam, cada uma no seu tempo, cada uma com seu nível de influência.
tá? Mas vamos lá. Vamos agora só finalizar. Isso aqui é o coroamento, digamos, do trabalho de facilitação de comércio dentro do Mercosul, que foi o surgimento do acordo do Mercosul sobre facilitação de comércio. Surgiu na decisão 2919, tá? Essa decisão aprova o acordo sobre facilitação de comércio do Mercosul. Eu já inseri ele em anexo para vocês no Google Classroom, tá? Ele é considerado o novo marco para o cumprimento dos objetivos do Tratado de Assunção, com relação à livre circulação de bens e serviços entre Estados e partes. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início. O Tratado de Assunção já previa desde o início que, para alcançar o mercado comum pleno no Mercosul, era necessário, além de eliminação de barreiras tarifárias, além das medidas tarifárias, e também para todas as medidas não tarifárias e com efeito vinculado a barreiras não tarifárias. E isso é o que se entendeu dentro da estrutura, que desde o princípio a gente está tentando, além de liberalização comercial, que se alcançou, tarifa zero intra-Mercosul, mas também trabalhando para facilitação de comércio intra-Mercosul. Tá? Esse acordo está aprovado desde 2019, final de 2019, e agora está em processo de internalização pelos Estados-membros. Entrará em vigor 60 dias após o depósito do segundo Estado-parte. Ok. Estado número 1, por exemplo, Uruguai ratifica. Estado número 2, Brasil ratifica, já entra em vigor para os dois. E aí vai esperando os demais entrarem. Isso é um novo método também, o Mercosul não utiliza muito frequentemente, que é ele não aguardar a entrada em vigor para todos, para entrar em vigor ao mesmo tempo para todos. Quando há acordos que são possíveis de serem implementados no plano individual, no plano bilateral, depois trilateral, depois no conjunto do Mercosul, eles habilitam esse tipo de cláusula para ir impulsionando a implementação do acordo, já quando tenham 2 ou mais depósitos de ratificação. Tá? Objetivos desse acordo são, ao mesmo tempo, consolidar em um único instrumento jurídico princípios, mecanismos e procedimentos idealizados para agilizar a livre circulação de mercadorias. Tá? Ou seja, agora tem um documento único onde a gente consegue listar e prever tudo que seja vinculado à facilitação de comércio no Mercosul. Segundo objetivo, estabelecer uma série de obrigações concretas e pragmáticas para cumprir com os compromissos assumidos no acordo da OMC. Ou seja, aqui ficou transparente, nítido, a ideia de vincular tudo que havia de obrigações do plano nacional e dos planos nacionais perante a OMC, agora ser um compromisso regional. Tá? Num terceiro ponto, fortalecer e aprofundar a integração regional mediante fixação de compromissos específicos em nível intrazona. Ou seja, os compromissos deixam de ser compromissos com a OMC e agora passam a ser compromissos específicos para a intrazona. Isso é para que facilitação de comércio tenha também uma preferência intra-Mercosul. Tá? Produtos que circulam intra-Mercosul tenham mais facilidade do que aqueles que venham de fora. O famoso tratamento nacional, ou um tratamento preferencial para quem é de dentro de um bloco de integração regional. Quem estuda blocos regionais há tempos sabe que uma das benefícios de fazer parte do bloco regional é poder dar tratamento preferencial para quem é de dentro do bloco. Isso não é diferente quando a gente fala de facilitação do comércio. Isso vai dar, por exemplo, menos exigências se é um produto de intra-Mercosul. Fluxos ou acesso preferencial aos sistemas aduaneiros, se for de dentro do Mercosul. Tá? E, por fim, conseguir que os cidadãos em geral e a comunidade empresarial em particular percebam benefícios concretos da facilitação do comércio. Aqui um objetivo um pouco mais retórico, mas já alinhado com uma ideia de que o acordo de facilitação de comércio tenha tanto participação do setor da sociedade civil, do setor empresarial, mas que seja percebido como algo que vai gerar benefícios para o setor privado e para a sociedade civil. Tá?
Alguns princípios gerais, aqui para listar o que vem do acordo, mas a gente fala de transparência, isso que a Florência já mencionou, eficiência, simplificação, harmonização e coerência. Tá? Isso são os motores, digamos, do acordo quando a gente busca harmonizar procedimentos comerciais. Melhor utilização de tecnologias de informação. Tá? Controles baseados em gestão de riscos. Gestão de riscos é um conceito interessante, que existe uma métrica dada pelo Banco Mundial e pela OCDE para gestão de riscos, ou seja, quanto de risco um produto tem ao estar transitando pelo Paraguai, ou estar transitando pela Argentina ou pelo Brasil. Eles têm uns sistemas de cálculo, onde aparece número de ilícitos aduaneiros, número de roubos, número de tempo que atrasa, e isso vai gerando uns índices, os indicadores para a gestão de riscos. E quanto mais tu avanças nessa gestão de riscos, melhor a tua pontuação, melhor o teu índice. E mais isso vai te dando acesso a algumas ferramentas oferecidas pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela União Europeia, pela OCDE, para poder estar habilitado a receber dinheiro, para poder receber assistência técnica. Ou seja, é uma contrapartida, um toma lá da cá, para melhorar em níveis de risco, melhorar os investimentos e começar a gerar números melhores para o investidor, para o importador, para o exportador. Tá? A gente fala aqui de cooperação dentro de cada estado parte entre as autoridades aduaneiras e as autoridades fronteiriças. Isso é criar mecanismos para diálogo direto entre autoridades aduaneiras e autoridades fronteiriças, sem precisar passar pelas capitais. Imagina que a gente está na fronteira Rio Grande do Sul, Uruguai, fronteira extremo sul do Brasil. Se a alfândega brasileira quer falar com a alfândega uruguaia, o normal, entre aspas, seria que essa comunicação fosse dada não por Rivera e por Santana do Livramento, duas cidades fronteiriças lá no extremo sul do Brasil e do extremo norte do Uruguai. Seria que fosse por Brasília e por Montevidéu, pelas capitais. A comunicação vai para as capitais e o diálogo entre as capitais. São as autoridades máximas para ver comunicação internacional se dá pela autoridade máxima dos estados. Não, aqui a lógica é baixar o máximo para o nível operativo o diálogo entre as autoridades. Ou seja, poder pegar o telefone para falar entre a alfândega uruguaia e a alfândega brasileira, que estão a 2 quilômetros de distância, só com a fronteira no meio, poder dialogar-se entre si, sem precisar pelas autoridades máximas, sem precisar falar pelos plenipotenciários dos estados do Uruguai e do Brasil, para um diálogo bilateral de nível nacional, certo? Isso parece simples, mas não é. Isso parece óbvio que tenha que ser feito, mas quando a gente fala de relações internacionais, de diálogo diplomático, de diálogo entre dois estados, quem pode falar pelo Brasil e pelo Uruguai num relacionamento aduaneiro, comercial, não é o funcionário de segundo nível, terceiro nível, que está numa aduana perdido na fronteira. Não sem desmerecer esses guerreiros que trabalham nas aduanas, mas eu falo isso em nível de hierarquia para comunicação diplomática, para relacionamento internacional em nome de um país, certo? E isso é desmistificado com o Acordo de Facilitação de Comércio e com todos os compromissos de cooperação aduaneira, para que o diálogo feito nesse meio seja atribuído a esse meio, sem nenhum demérito para o que seja o relacionamento internacional ou entre estados, mas aqui na prática de facilitação aduaneira e de comércio, esse diálogo se dá no nível desse microcosmos da diálogo. O caminhão passou pela alfândega brasileira de saída para o Uruguai, dentro de 2 quilômetros ele vai estar passando pela aduana. Precisa fazer alguma comunicação. Olha, esse caminhão está passando com todas as autorizações aprovadas, o motorista tem uma carteira de motorista que está com um colante ofuscado, mas nós já verificamos, a carteira de motorista é válida, é legal, não é falsificada, podem receber ele no automático. E isso está acontecendo às 3 da manhã.
Ele não vai esperar, a autoridade uruguaia não vai esperar às 8 da manhã do dia seguinte pedir uma cópia autenticada desse documento, não. Já faz direta comunicação, direta entre as duas aduanas, automática, e isso vai habilitar automaticamente o processo, tá? Até chegar o momento onde a carteira seja digital e ela seja reconhecida para ambos os países automaticamente. Da mesma forma como a gente criou e está habilitada já a placa Mercosul, para justamente, quando passa no QR Code da placa, tu já tem todos esses dados automatizados, tanto para veio transporte civil, quanto para transporte comercial, tá? Opa, eu desabilitei aqui, deixa eu voltar aqui. Perdão, eu queria trocar de página e voltei toda a apresentação. Alguma dúvida até aqui? Continuando? O Acordo Mercosul de Facilitação de Comércio está fundado nesses principais objetivos. O principal dele, o central, facilitar o comércio de mercadorias, certo? Passa pela agilização e simplificação de procedimentos, passa pela promoção do comércio legítimo e seguro, ou seja, a gente garante que nesse processo de facilitação do comércio entre apenas comércio legítimo, não entra comércio ilegal, não entra comércio pirata, e comércio seguro. Tu asseguras que todo o fluxo comercial que vai ser trabalhado no seu sistema de facilitação não vai proporcionar comércio ilegal, nem comércio de mercadorias perigosas. Tá? Uso de tecnologias da informação nos controles e nos processos, isso é base central do Acordo do Mercosul. Aumentar o nível de segurança jurídica para aqueles vinculados no procedimento aduaneiro, maior previsibilidade de tempo, maior uniformidade nos procedimentos e maior transparência em todos os processos que levam a um desembaraço aduaneiro e a um trânsito de uma mercadoria no plano nacional e internacional. E também está fundado na lógica de cooperação internacional para que cada país e cada membro do Mercosul possa fazer uma experiência de boas práticas, intercambiar modelos exitosos de utilização de tecnologia de informação, de aumento de previsibilidade nos prazos, nos tempos, como agilizou os procedimentos do Uruguai, isso pode servir para o Paraguai. Isso, dinâmica de intercâmbio de procedimentos, é muito forte, é muito presente dentro de alguns órgãos do Mercosul. Tá? E também tem uma cooperação internacional aí que é Norte-Sul, que é recebimento de recursos por parte da OCDE, por parte do Banco Mundial, por parte da OMC, para implementar e financiar muitas das iniciativas Mercosul de facilitação de comércio. Tá? E aqui eu listei de novo os principais temas que estão hoje em agenda no Mercosul, para que vocês visualizem e conheçam hoje que temas estão na agenda. Óbvio que cada um deles é um tema bastante árido e leva tempo aprender e conhecer o que cada um deles serve, mas que vocês possam ler um pouco cada um deles e entender o que pode significar cada um deles. Se alguém conhece algum e pode nos comentar pelo chat, eu agradeço. Assim vocês participam também. Quem já teve contato com o tema da área de controle integrado? Quem conhece, já ouviu falar? Ninguém? A área de controle integrado é basicamente uma iniciativa para tentar eliminar o exemplo que eu dei agora há pouco de duas aduanas. É um esforço que o Mercosul vem fazendo há mais de 20 anos de tentar criar aduanas únicas em zonas de fronteira terrestre e também marítimo, quando a gente tem rio no meio. A relação entre Paraguai e Argentina, Paraguai e Uruguai por transporte aquífero é muito grande.
Então, tem muito transporte que se dá por água. Então, como criar áreas de controle integrado, onde a gente tenha dentro de um espaço, aquele caminhão passe, e o selo dado por uma das autoridades já tem automaticamente validade para ambos. Né? Parece simples, mas exige uma abertura de Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Receita Federal, Ministério da Justiça, todos reconheçam que são os ministérios mais sensíveis em termos de política de Estado, que automaticamente abram mão da sua soberania quando essa área de controle integrado é, por exemplo, numa relação Brasil-Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, tem uma área de controle integrado para a mercadoria poder passar, e quando o selo é dado pela autoridade paraguaia, o brasileiro não vai se manifestar. Isso significa que nós, do lado brasileiro, vamos reconhecer que tudo que foi feito pelos funcionários públicos do lado paraguaio são automaticamente reconhecidos pelo lado brasileiro, e vice-versa. Tá? Então, por isso que é necessário muita abertura para cooperação em zonas de fronteira, desmistificar muito dos mitos de soberania, de controle de informação, reserva em relação à informação, porque isso é o que atrasa muito desses processos de cooperação. O Brasil não quer ceder acesso aos paraguaios, aos argentinos e aos uruguaios às suas bases de dados da carteira de motorista. Por quê? Porque tem dados muito sensíveis. Eu não quero compartilhar com outros países informação de família, CPF, dados de pai, de mãe. Então, se isso é um argumento para não abrir acesso à harmonização da carteira de motorista, por exemplo, e ao reconhecimento automático das carteiras de motorista, a gente está enganado em relação ao qual é o problema no processo de integração regional, certo? É confiança, é abertura, é acesso a dados. E isso é hoje uma das principais pontos que dificulta hoje a facilitação de comércio. É abertura, é ceder dados pessoais, dados de comércio, dados de tributos, para facilitar o intercâmbio de informação e desburocratizar o comércio exterior. Certo? Então, inserir-se nessa lógica passa por ceder informação, e é aí que tem uma sintonia muito firme em relação com quem você está fazendo esses acordos, com quem está cedendo essa informação. E aí está relacionado à pergunta do Felipe em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Tudo que for sistematizado e avançado em matéria de integração aduaneira no Mercosul vai automaticamente ser estendido à União Europeia e vice-versa, e vai dar acesso a todas as aduanas da Europa aos dados das aduanas do Mercosul. Tá? Isso é para dar um exemplo de um acordo da área de controle integrado, onde mais estamos. Aqui tem o Cintia, que é o Sistema Informático de Trânsito Internacional Aduaneiro, Sistema de Intercâmbio de Informação de Registros Aduaneiros, Operadores Econômicos Autorizados do Mercosul, o OEA Mercosul ou seja, isso habilita que alguns operadores econômicos do Brasil estejam habilitados a exportar via Mercosul automaticamente. Tá? O modelo de dados de declarações aduaneiras, eu tenho empresa com capacidade de exportação em mais de um país, no Brasil, na Argentina e no Paraguai, uma multinacional. Às vezes os dados de declarações aduaneiras eram diferentes, o sistema o formulário de entrada e saída da mercadoria em cada um dos países do Mercosul eram diferentes, então era necessário harmonizar o campo de dados. Um exemplo, CNPJ no Brasil tem tantos números, CNPJ no Paraguai tem menos números, na Argentina tem mais números. Como que a gente vai integrar esse campo? Alguém tem que modificar o seu forma de configuração do CNPJ. Como que tu vai reconhecer se o número de casas não é a mesma? É um exemplo básico, mas que é aonde estão os gargalos desse processo de facilitação de dados no trânsito e no despacho aduaneiro. Tá?
Alguma pergunta antes das considerações finais? A Cássio pergunta se essas áreas de controle integrado abarcam também circulação de pessoas. Sim, mas ela é para controle de mercadorias. As pessoas passam por dentro da área de controle integrado, mas não passa por nenhum tipo de conferência, obviamente, de bens, se está cumprindo com medidas sanitárias, fitossanitárias dentro da sua mala. Isso é um outro tipo de controle que não é dentro da área de controle integrado quando a gente fala de controle de circulação de pessoas, tá? Mais alguma coisa? Então, vamos encerrar aqui com algumas considerações finais. Considerações finais. Em termos de facilitação de comércio, isso é uma temática que está em alta no estudo do direito internacional, do direito à integração, de comércio exterior e de modernização de Estado. Hoje é o grande tema, quando a gente fala de inserção internacional econômica de um país, a gente fala de facilitação de comércio. Então, a ideia da aula de hoje era começar a familiarizar vocês com essa temática e perceber que ela é uma temática que está centrada hoje basicamente em termos de modernização do Estado, criar um Estado 4.0, como se chama, tecnológico, com assinatura digital, com sistemas digitais, com reconhecimento automático de procedimentos estrangeiros, cumprir estándares internacionais de tecnologia da informação e fazer muita cooperação aduaneira. A gente tem uma Organização Mundial de Aduanas, que eu não falei hoje, mas é uma organização mundial que serve, uma organização internacional que serve especificamente para fomentar a cooperação aduaneira. Ela é extremamente atuante, a gente ouve pouquíssimo falar, ou nunca ouve falar, dentro de cursos de relações internacionais, dentro de cursos de comércio exterior, mas quando tu convive com pessoas do setor aduaneiro, sabe que eles estão constantemente recebendo informação, recebendo tecnologia, participando de workshops de capacitação para atuar em aduanas, usando os melhores e mais sofisticados estándares, e por meio da OMA, também vem muitos recursos para os países poderem potencializar essa temática da facilitação de comércio. Então, sugiro para aqueles que estão em busca de temas de pesquisa, temas profissionalizantes, buscar se familiarizar com a temática da facilitação do comércio. É um cenário que está demandando muito profissional hoje no Brasil, na região, e especialmente quando a gente estiver saindo dessa pandemia, logo, a gente espera, vai estar muito pujante a retomada da agenda de facilitação de comércio. Tá? O sistema OMC, a facilitação de comércio no sistema OMC, a gente já tem 3 anos hoje de acordo, ele já proporcionou transformações muito significativas dentro dos países, especialmente países em desenvolvimento, mas a gente vê impacto desse acordo em matéria de mudança de linguagem diplomática, mudança de linguagem de negociação, mudança de linguagem do comércio internacional, mudança de procedimentos. A gente passa a perceber que o OMC, junto com outras organizações, OCDE, a OMA, a Organização Mundial de Aduanas, chegam muito mais facilmente agora aos nós do comércio exterior e tentam agora transformar no operativo do dia a dia, da ferramenta prática de liberação de um produto, liberação de uma carga, facilitação de um procedimento de aduanas, atuar nesse ponto, nesse nó. Não é na diplomacia de alto nível, não é no grande compromisso internacional, é na prática do gargalo portuário ou de terrestre que cada país tem e resolver alguns casos, caso prático a caso prático, casos mais simples, casos mais complexos, trabalhar nesses procedimentos mais terrenos do comércio exterior. E agora a gente vem sofrendo um impacto enorme da Covid também em termos de facilitação de comércio, porque as aduanas estão com muito menos gente, as pessoas estão aplicando protocolos cada vez mais rígidos de segurança para importação, para migração, para entrada de mercadorias, para saída de mercadorias. Isso está causando um retrocesso enorme em termos de tempos na facilitação do comércio, mas também está
impulsionando muito a tecnologia e a modernização dos procedimentos de comércio, também por causa da Covid. Da mesma forma como a gente está utilizando cada vez mais ferramentas digitais por atividades acadêmicas, didáticas e docentes, no área do comércio internacional, a Covid veio colocar muito mais peso sobre as ferramentas digitais para o comércio exterior, tá? Em termos de facilitação de comércio intra-Mercosul, é um tema que, como a gente já viu, está institucionalizada há muito tempo, é histórico dentro do Mercosul, passou por um grande processo de consolidação normativa muito recente, nesse trabalho que a Secretaria desempenhou junto com o Comitê Técnico, junto com a Comissão de Comércio, e que resultou no Acordo de Facilitação de Comércio do Mercosul, para chegar agora a uma etapa onde, ok, temos um acordo concluído, temos todo esse consolidado de normas, que são as normas de facilitação de comércio do Mercosul, agora vamos internalizar esse acordo e impulsionar uma nova fase do processo de facilitação intra-Mercosul de comércio. Tá? E agora, isso criou uma massa crítica e um domínio técnico, digamos, entre negociadores do Mercosul, para avançar nos acordos comerciais que o Mercosul tem com terceiros. A gente viu agora no acordo com a União Europeia um capítulo específico de facilitação de comércio. Com a Aliança do Pacífico, era o grande tema que estava sendo negociado. A Aliança do Pacífico, o tema número 1 para aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico foi facilitação de comércio e cooperação aduaneira. Já vinha sendo, da mesma forma como o Mercosul se deu conta no intrabloco, que era um tema que já tinha há muito tempo avanços no intrabloco, a Aliança do Pacífico e nas relações entre os países do Mercosul e o Pacífico também já vinham trabalhando muitos temas de facilitação de comércio, mesmo sem usar essa nomenclatura. Então, começaram a revisitar toda a aproximação Mercosul e Aliança do Pacífico com base nesses avanços para tentar dar um impulso na facilitação de comércio nas relações Mercosul e Aliança do Pacífico. E a gente vai ter um grande desafio nas relacionamentos Mercosul com países asiáticos, porque são os países da ASEAN, da Coreia do Sul, Singapura, os que mais receberam recursos de Banco Mundial e OCDE ao longo dos últimos anos para digitalizar e modernizar suas aduanas. Não existe mais aduana física na Coreia do Sul, na Singapura e nos principais países da ASEAN. A gente não está falando mais do funcionário que está ali na aduana, do carimbo que está na aduana, da cancela, da autorização, não. Isso está tudo digitalizado, tudo em um tag que está passando no caminhão, está passando no trem, está passando no navio, um tag que está no container, no operador da máquina, que vai pegar aquele container, vai passar por um scanner, vai ler, já vai botar num caminhão, já vai ler o scanner do caminhão, já vai ler a mercadoria, que vai ler qual é o QR Code da carteira de motorista, do motorista do caminhão, e vai subir, e já vai passar aí com toda a documentação liberalizada. Isso está já totalmente digitalizado e facilitado, para usar a expressão, nos países asiáticos. Como que vai ser um capítulo de facilitação de comércio na relação Mercosul com os países asiáticos, vai ser um grande desafio. E aí tem uma grande oportunidade para receber investimentos também, para aprender e importar tecnologias da Ásia no Mercosul. E isso eu acho que é um dos grandes carros-chefes para mais beneficioso para o Mercosul do que as tarifas de comércio que vai se receber nas concessões dos países asiáticos, é a importação dessa tecnologia para facilitar o trânsito aduaneiro e os procedimentos aduaneiros no Mercosul, tanto intra quanto extra-bloco. Tá? Era isso, gente. Eu não quero ir muito além desse processo, mas muito além dessa informação. Eu sei que foi muito rápido, muito técnico, muito cansativo, mas agora quero deixar para vocês um pouco comentários, perguntas, dúvidas, reflexões. Podem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom?
Não teremos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhum comentário, pelo visto. Então, tá bem. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. A ideia era instigar a se aproximar desse tema. É muita informação. Tudo isso está respaldado, Lidiane, no backup, no Google Drive. Tá? Eu quero que vocês usem a aula de hoje mais como uma provocação para se aproximar do tema. No Google Drive, vocês têm aqueles documentos todos lá, os relatórios, tem por escrito tudo isso que eu falei para vocês, tem os acordos estão ali também anexo, tá? Os 2 sites que eu divulguei para vocês é um mundo de informação, para que vocês possam se aproximar de... Eu quero facilitar, não facilitar o comércio, mas facilitar a informação, para que vocês tenham mais facilidade de acessar esses documentos, entender a importância da temática. Quando vocês ouvirem falar de facilitação do comércio, não ser novidade para vocês, eu acho que não vai ser mais. Óbvio que tem muito para aprofundar. Eu, até hoje, me aprofundo muito em vou analisar medida técnica por medida técnica. É um universo em si mesmo. Para aqueles que não estão operando no cotidiano do comércio exterior, do desembaraço aduaneiro, da legislação aduaneira, do trânsito aduaneiro, é um outro mundo, é muita informação mesmo, mas é um convite a vocês desmistificarem a ideia e se apropriarem de um tema que, para quem for operar em comércio exterior, não vai ter chance, vocês vão ter que apresentar, vocês vão ter que aprofundar. Assistam de novo, aqueles que querem assistir de novo. Eu não gostaria de assistir de novo, mas vocês, que bom que gostaram e vão querer assistir de novo. Reler o material e buscarem na página de internet, tem em inglês, tem em francês, tem em espanhol, são as 3 línguas oficiais do Mercosul, da OMC, perdão. E do Mercosul, vocês vão ver os relatórios que estão em português, vai permitir a vocês ler um pouco mais sobre cada um desses capítulos, dentro dos relatórios. Vocês quando abrirem os relatórios, vão ver que tem capítulos aí dentro. Busquem o capítulo de facilitação de comércio, que ali, especificamente, vai ler só sobre esse tema, tá? Era isso. A aula que vem, teremos a integração fronteiriça no Mercosul. Vai ser também um terreno, uma temática um pouco mais árida também, mas tem, por um lado, na integração fronteiriça, tem um viés aduaneiro, tem um viés de comércio, mas tem um viés muito importante que o Mercosul dá para as zonas de fronteira, que é o aspecto social, humano da integração fronteiriça. É uma das regiões do mundo onde tem fronteiras mais habitadas. É um aspecto muito importante das fronteiras da América Latina, que são fronteiras habitáveis. Nós não temos fronteiras de guerra, fronteiras de divisão, são fronteiras de aproximação. Então, por isso, habitar zonas de fronteira é um desafio muito grande, porque como que eu vivo num lado da fronteira e trabalho no outro lado da fronteira? Ou minha família vive num lado e eu tenho que trabalhar do outro. Como viver com essa dupla cidadania, sem ser necessário dupla cidadania, pois estamos dentro do Mercosul. Então, a ideia é apresentar para vocês um pouco a temática da integração fronteiriça na semana que vem. Tá bom? Mesma hora, mesmo local. Aqueles que não puderam acessar, o vídeo estará disponível. Para os que querem assistir de novo, boa sorte. Para os que querem aprofundar a informação, tem informação disponível. Quem quiser escrever, escrevam, busquem e divirtam-se com a facilitação de comércio. Ótima semana para todos e para todas. Até lá. Não é bullying, não. Isso é pedagogia da tecnologia da informação.
Boa sorte. Um abraço para todas e para todos.